Na grama perfeitamente aparada, estava sentada a pequena Sophie, com o pescoço tremendo ao toque das tesouras e a mão autoritária da tia Evelyn segurando firmemente seus cabelos. A menina soluçou. Lágrimas quentes e abundantes escorriam por suas bochechas, caindo sobre o vestido branco, que se tornou um símbolo de seu sofrimento atual. A enorme mansão, como uma testemunha imparcial, observava silenciosamente o que acontecia de dezenas de janelas, e o ar, impregnado de um silêncio ensurdecedor, estava repleto apenas do choro abafado da criança. "Por favor, tia, pare, eu não quero mais isso", sussurrou Sophie, sua voz quase inaudível acima dos soluços. Evelyn inclinou-se para seu ouvido e sua voz, como o silvo de uma cobra, penetrou nele com um sussurro baixo, mas venenoso. "Aguente e fique calada. A beleza exige sacrifícios, e você já sofreu sua punição." Um estalo seco e repugnante soou quando a mecha sedosa caiu na grama, sem vida. Sophie fechou os olhos, esperando o próximo golpe das tesouras. Mas, em vez disso, ouviu o grito furioso de um homem cheio de dor e raiva. Esse grito fez Evelyn parar com a tesoura na mão. Sophie, reunindo forças, ergueu os olhos chorosos e viu Marcos, seu pai, correndo em direção a eles pelo gramado, o rosto distorcido pela raiva, prenunciando uma punição iminente. O empresário Marcos voltou de uma viagem de negócios após apenas 2 semanas, mas sua casa o recebeu com uma aparência completamente nova, um reino de disciplina fria. Sua irmã Evelyn, que se mudou para sua casa 1 ano atrás após a morte de sua esposa para ajudar com a criança, finalmente estabeleceu suas regras. O ponto final que esgotou a paciência de Evelyn foi uma pequena travessura infantil. Ontem, Sophie, brincando perto de um velho carvalho, acidentalmente sujou a barra de seu novo vestido branco com lama. Para Evelyn, essa mancha no tecido não era um erro comum, mas um símbolo de desobediência e ingratidão, merecendo punição imediata e pública, que deveria corrigir a menina para sempre e incutir nela um senso de cuidado com as coisas ao seu redor. Em poucos segundos, Marcos estava ao lado dela, arrancando bruscamente a tesoura da mão de Evelyn e jogando-a para longe, onde se perdeu na grama. Ele empurrou a irmã para proteger a filha e imediatamente se agachou diante de Sophie, que, atordoada e assustada, parou de chorar e apenas olhou para ele com os olhos lacrimejantes. Marcos cuidadosamente pegou a menina trêmula nos braços, apertando-a contra si, sentindo seu corpo magro vibrar com os soluços contidos. "O que você está fazendo, Evelyn? Você está louca!" Ele gritou, voltando-se para a irmã com o rosto contraído de raiva. Evelyn, com frieza glacial, levantou-se de joelhos, sacudindo o vestido impecável, e olhou para o irmão como se ele a tivesse interrompido no meio de uma conversa educativa importante, na opinião dela. "Vou cuidar da criança, Marcos. Estou fazendo algo que está além das suas capacidades", respondeu ela com voz calma e sem emoção. "É assim que você cuida dela?" "Olhe, ela está tremendo de medo", exclamou Marcos, apertando a filha ainda mais contra si. "Isso não é educação normal. É simplesmente crueldade desumana. Crueldade é alimentar os caprichos dela e permitir que ela cresça como uma pessoa imoral", rebateu Evelyn, aproximando-se deles. "Ela precisa entender que cada ação tem suas consequências. Caso contrário, ela se tornará uma pessoa mimada e insignificante." Marcos, sem dizer uma palavra, virou-se e levou Sophie para casa, deixando a irmã sozinha no meio do gramado, ao pé da mecha de cabelo cortada. Os dias de Sophie se transformaram em uma rotina silenciosa e sufocante, onde cada passo e cada suspiro eram acompanhados de perto por Evelyn. Às 7 da manhã, o som brusco das cortinas sendo abertas a arrancava dos sonhos quando a tia entrava no quarto sem bater, sua presença parecendo expulsar os restos da inocência infantil. Por um momento, ela parava na janela, permitindo que o sol frio da manhã enchesse o quarto,
antes que seu olhar avaliador percorresse detalhadamente a cama feita. Certa manhã, Sophie, confiante na perfeição da colcha, foi imediatamente interrompida por Evelina, que com um movimento brusco a arrancou da cama e apontou para uma pequena ruga na cabeceira. A negligência nas pequenas coisas gera grandes vícios, Sophie. Lembre-se disso, disse ela, e sua voz era desesperadamente cinzenta, como o céu pela janela. Sua cama é o primeiro passo para a ordem em seu dia. Ela é como um espelho da sua mente. Refaz tudo de novo. O café da manhã era servido em um silêncio sufocante, em torno de uma enorme mesa de jantar, onde era necessário sentar-se com as costas perfeitamente retas, sem perturbar a toalha de mesa branca nem por um minuto. A comida era escassa e sem sabor. Apenas mingau de aveia cozido em água, sem adição de açúcar, um ovo cozido e um copo de compota sem sabor. Sofia engolia com dificuldade o mingau pegajoso. Seus pensamentos se voltavam para os cafés da manhã da mãe, onde mel e frutas doces eram adicionados ao mingau, transformando uma refeição comum em uma verdadeira festa. De repente, a colher escorregou de suas mãos e caiu com um tilintar melódico no piso brilhante. Evelyn lentamente colocou sua xícara de café e olhou para a menina. Seu olhar estava cheio de reprovação, como se ela tivesse feito algo terrível. Pegue, disse Evelyn friamente. Seu rosto permaneceu impassível. Sophie, corando de vergonha, deslizou da cadeira e pegou o talher. Evelyn apontou para a cozinha, onde a obrigou a lavar cuidadosamente a colher com água fria e sabão e secá-la com um pano de linho antes de colocá-la de volta no lugar. Você deve cuidar das coisas e ser cuidadosa. Caso contrário, nada de bom acontecerá, dizia a tia monotonamente, enquanto a menina, equilibrando-se na ponta dos pés, ficava em pé diante da pia alta. Cada coisa em nossa casa tem seu valor, pelo qual seu pai trabalhou arduamente. Você deve tratá-la com respeito. As aulas começavam depois do café da manhã e eram ministradas pessoalmente por Evelyn, que considerava o programa escolar normal muito fácil. Na biblioteca, sob a supervisão vigilante de Evelyn, Sophie passava horas escrevendo símbolos caligráficos em um caderno. Além da caligrafia, Evelyn introduziu aulas de música. Ela dava a Sophie partituras com melodias simples e melancólicas e exigia que ela as tocasse no piano por horas, batendo o ritmo rigorosamente com o metrônomo. O som desse ritmo mecânico e insensível parecia à menina o batimento cardíaco do próprio edifício. Sentimentos são para tolos, Sophie. Música é matemática, não um lugar para sentimentos, insistia Evelyn quando Sophie cometia erros no ritmo. Sua mãe se deixava levar demais pelas emoções e não raciocinava o suficiente. Não seja como ela. Os jogos eram estritamente limitados e desprovidos de qualquer alegria. Sofia tinha permissão para ficar em seu quarto por 1 hora, mas não para se divertir, e sim para organizar os brinquedos, colocando as bonecas e os bichinhos de pelúcia na sequência pré-estabelecida por Evelyn. A menina era obrigada a organizá-los por tamanho e cor, formando uma composição sem cor e sem alma nas prateleiras. Em um desses momentos, enquanto arrumava os brinquedos, Sophie sussurrou baixinho para uma das bonecas a história de uma princesa fictícia. A porta se abriu silenciosamente e Evelina apareceu na soleira. — Com quem você está falando? Perguntou ela com voz gelada. — Com ninguém, tia! Gaguejou Sophie, assustada. Sonhos vazios levam à decepção. Você precisa se ocupar com coisas reais, não sonhar, disse Evelyn severamente. Por isso, hoje você não vai passear. O maior desafio para Sophie foi a história com seu ursinho de pelúcia favorito, a única lembrança que restava de sua mãe. À noite, quando Sophie queria se aquecer um pouco e se sentir protegida, ela o colocou ao seu lado na cama. Evelyn entrou no quarto, como de costume, e seu olhar imediatamente se deparou com a desordem. Sem dizer uma palavra, ela pegou o ursinho pela orelha, levou-o para o grande armário
e trancou-o com a chave. Tudo deve estar em seu lugar. A desordem no quarto gera desordem nos pensamentos, disse ela com firmeza, colocando a chave na fechadura e guardando-a no bolso do vestido. Ele ficará guardado lá até você aprender os princípios básicos. Até mesmo os passeios pelo jardim se tornaram uma tortura para Sophie. Evelyn a conduzia por caminhos de cascalho, proibindo-a terminantemente de pisar na grama e se aproximar dos canteiros. A menina não podia correr, pular, apreciar a beleza das flores. Ela tinha que andar ao lado da tia, com as mãos cruzadas atrás das costas, e aturar seu monólogo sobre botânica. Em um desses momentos, Evelyn parou perto de um roseiral e apontou para uma pequena erva daninha que brotava em sua base. Olhe aqui. Você vê essa planta miserável? Ela rouba a força vital da bela flor. Os maus hábitos, assim como essa planta, corroem a alma da criança. Eles precisam ser destruídos impiedosamente, antes que se tornem parte integrante de seu ser, disse ela, olhando nos olhos de Sophie. Marcos, imerso no trabalho e atormentado pelo sentimento de culpa em relação à irmã por causa de seu acesso de raiva, não percebeu como Evelyn, de forma discreta, mas persistente, estabelecia sua tirania. Ele saía de manhã cedo e voltava tarde, quando Sophie já estava se preparando para dormir. Evelyn o recebia com um sorriso amigável, contando sobre o sucesso da sobrinha na escola e seu comportamento impecável. Na presença do pai, Sophie ficava ainda mais silenciosa e reservada, com medo de dizer acidentalmente uma palavra que pudesse provocar a ira da tia. Todas as noites, Marcos entrava no quarto dela, beijava-lhe suavemente a testa e perguntava-lhe como tinha sido o dia. Evelyn, sem se afastar da porta, respondia sempre em seu nome. Hoje tive um dia muito produtivo. Aprendemos um novo estudo e estudamos um capítulo do livro de história, partilhou ela. Sophie apenas acenava com a cabeça, olhando para o pai com olhos suplicantes, mas ele, exausto após um dia difícil, não percebeu nada além da timidez infantil. Veja, ela já é muito inteligente, uma verdadeira adulta. Ele às vezes dizia à irmã, olhando para a filha com amor na voz. Eu apenas lhe dou o que ela precisa, estrutura e disciplina, respondeu Evelyn com orgulho, e Marcos, acreditando nela com gratidão, não conseguiu perceber, por trás da máscara de preocupação, como a vida de sua única filha se transformara em uma jaula opressora. No reino onde reinava a ordem e a observação silenciosa e onisciente, vivia uma pessoa que via tudo, mas permanecia quase invisível. A governanta idosa Helena, que servia na casa antes mesmo da chegada de Sophie, deslizava pelos quartos como uma sombra silenciosa. Suas mãos desgastadas, como por magia, tiravam o pó dos móveis valiosos e devolviam o brilho à prata. Ela viu a casa esfriar gradualmente, perder o calor e o riso, e percebeu nos olhos da menina o medo que ela aprendera a esconder com surpreendente habilidade. Helena sentia o coração apertar de pena ao observar mais uma cena de humilhação silenciosa, da qual ela era involuntária participante. Certa vez, durante o jantar, Sophie acidentalmente tocou a perna da mesa com o pé, e o leve barulho imediatamente atraiu o olhar gélido de Evelyn. Crianças malcriadas não terão sobremesa. Você pode ir para o seu quarto, disse a tia, e não havia nem um pingo de compaixão em seu tom de voz. Sophie, sem levantar os olhos, levantou-se silenciosamente da mesa e subiu lentamente as escadas, deixando na mesa um pedaço não comido de torta de maçã, cujo aroma, impregnado de canela, ainda pairava no ar. No final da noite, quando o silêncio reinava na casa, Helena serviu um copo de leite morno e pegou na cozinha o maior biscoito de gengibre em forma de estrela. Ela entrou silenciosamente no quarto de Sophie e, espreitando pela porta aberta, encontrou a menina sentada na cama, abraçando os joelhos e olhando pensativamente para a janela escura. Não é bom, querida, ir dormir com o estômago vazio, sussurrou a governanta,
colocando cuidadosamente a caneca e o biscoito na mesinha de cabeceira. Assustada com a surpresa, Sophie olhou para o rosto bondoso e enrugado de Helena e se acalmou um pouco. Ela pegou o biscoito, deu uma pequena mordida e seu aroma picante a tocou profundamente. O sabor daquela guloseima lhe pareceu o mais delicioso e reconfortante do mundo, pois para ela não era apenas um agrado, mas o reconhecimento de que ela era vista ali, que seus sentimentos não passavam despercebidos naquela enorme casa. Obrigada, mal audível escapou de seus lábios. Isso será nosso pequeno segredo, respondeu Helena baixinho, e acariciando gentilmente a cabeça da menina com cabelos irregulares e cortados, saiu da sala. A partir desse momento, uma amizade secreta e inexprimível nasceu entre elas. A cozinha tornou-se o refúgio delas, o único lugar da casa onde Evelina raramente aparecia, considerando-o indigno de sua presença. Sophie, por sua vez, agora procurava qualquer motivo para estar nesse mundo aconchegante, cheio do aroma de bolos e ervas, que contrastava tanto com o silêncio estéril que predominava na casa. Ela trazia para Helena uma toalha impecavelmente limpa, supostamente para lavar, ou oferecia ajuda com a louça, e todas as vezes recebia em troca um sorriso carinhoso e um pequeno presente secreto, um pedaço de maçã regado com mel, ou um minúsculo quadradinho de chocolate que desaparecia instantaneamente em sua boca, enquanto ninguém percebia. Certa vez, Evelyn notou um pequeno buraco no vestido favorito de Sophie, deixado por um galho de arbusto no qual a menina havia se prendido. A tia tocou o vestido com repulsa, usando 2 dedos. Tudo o que está estragado vai para o lixo. Assim você aprenderá a ser mais cuidadosa, disse ela, jogando o vestido na lata de lixo. Quando a esperança de Sophie já havia se extinguido, Helena levou o vestido para seu pequeno quarto. À luz fraca da lâmpada, ela passou várias horas trabalhando meticulosamente para restaurar o buraco, e em seu lugar apareceu uma pequena flor azul bordada com fios de seda. Era quase imperceptível, mas irradiava uma beleza sobrenatural. No dia seguinte, Sophie encontrou o vestido limpo e passado em seu armário. Ela tocou com o dedo a pequena flor azul e sentiu em seu coração um sentimento silencioso e profundo de gratidão. Ela percebeu que Helena não estava apenas restaurando objetos, mas, pouco a pouco, como se fosse ponto por ponto, reparando seu mundo destruído. Helena sussurrava histórias sobre sua mãe, sobre sua paixão por assar biscoitos iguais a esses, e sobre como ela ria contagiante quando suas criações culinárias ficavam especialmente bem-sucedidas. Certa vez, quando sua mãe decidiu fazer um bolo para o aniversário do seu pai, ela se esforçou muito, disse Helena baixinho, enquanto amassava a massa. Mas, infelizmente, ela confundiu o sal com açúcar. Todos nós rimos quando papai provou o primeiro pedaço, e mamãe ficou vermelha de vergonha. Ela não era tão descuidada como alguns pensam. Simplesmente vivia a vida plenamente e não tinha medo de nada. Essas breves histórias eram para Sophie como uma lufada de ar fresco. Elas ressuscitavam em sua memória a imagem da verdadeira mãe, diferente daquela de quem a tia falava com desprezo. Um dia, Helena a levou para o canto mais tranquilo do jardim, escondido atrás de densos arbustos de lilazes. À sombra desse lugar recôndito cresciam delicadas lírios do vale, as flores favoritas de sua mãe. Elas são o retorno da felicidade, disse Helena, ajudando Sophie a colher um modesto buquê. Coloque-as em seu quarto para que elas lhe lembrem que mesmo os períodos mais difíceis não são eternos. Sophie escondeu as flores em um vaso antigo atrás da cortina, e todas as noites, antes de dormir, ela inalava seu perfume delicado, que trazia lembranças de sua mãe e do carinho de Helena. Mas seu mundo isolado estava sempre sob ameaça. Certa vez, Helena tirou de seu baú antigo uma caixa de música que pertencera à mãe de Sophie. Uma melodia delicada, como se tivesse vindo de tempos antigos,
soou, e Sophie, prendendo a respiração, começou a chorar involuntariamente. De repente, ouviu-se os passos rápidos de Evelyn se aproximando no corredor. Helena fechou a tampa da caixa com a rapidez de um raio e a escondeu debaixo da toalha que estava sobre a mesa. "Rápido, limpe a mesa", sussurrou ela, passando um pano limpo para Sophie. Ao entrar na cozinha, Evelyn encontrou apenas uma menina aplicada, ajudando a governanta na limpeza. O olhar da tia as examinou com desconfiança, parando nos olhos molhados de lágrimas de Sophie. "Por que você está chorando?", perguntou ela com voz gelada. "Estava cortando cebola, por isso as lágrimas estão escorrendo", respondeu Helena, sem tirar os olhos da faca e da cebola na tábua de cortar. Eveline ficou em silêncio, mas permaneceu por muito tempo na porta, olhando para elas. Sophie sentia seu coração bater forte, mas, ao mesmo tempo, crescia nela um sentimento novo, nunca antes experimentado, um sentimento de união com aquela velhinha bondosa. Era como se elas se unissem contra tudo o que as cercava. Esses gestos carinhosos, os segredos que só elas conheciam e o perigo comum davam à menina força interior para suportar mais um dia difícil e sombrio, mantendo em seu coração uma pequena centelha de esperança. A primeira inquietação vaga instalou-se na alma de Marcos no final da noite, quando ele, mergulhado na análise dos papéis acumulados durante o dia, estava sentado em seu escritório. O cansaço dos números o fez estender mecanicamente a mão para o lugar habitual na mesa, onde sempre ficava a fotografia em uma pesada moldura de prata. Olhando para lá, ele descobriu que o lugar estava vazio. Apenas a madeira polida refletia a luz fria da lâmpada. A foto em que ele e sua falecida esposa, apertando os olhos contra o sol forte, riam durante sua última viagem ao mar, não estava lá. Ele olhou para a mesa, espiou atrás das pilhas de papéis, mas a moldura não estava em lugar nenhum. No dia seguinte, durante o café da manhã, ele perguntou à irmã, da forma mais natural possível, sobre o desaparecimento da foto. "Evelyn, você por acaso viu a foto que estava na minha mesa?", perguntou ele, servindo-se de café. Com um brilho calmo e claro nos olhos, Evelyn respondeu imediatamente: "Eu a escondi na gaveta da mesa." Os psicólogos afirmam que lembrar constantemente dessas coisas pode afetar negativamente a criança, impedindo-a de se libertar do passado e viver o presente. Achei que seria melhor para Sophie. Sua resposta foi tão lógica e convincente que Marcos ficou envergonhado com sua pergunta. Ele até se repreendeu internamente por sua suspeita excessiva. Mas, ainda assim, algo em suas palavras deixou um eco desagradável, uma precisão quase fria e irracional, pouco natural. Alguns dias depois, essa sensação voltou com mais força, quando ele passou por uma pequena varanda envidraçada, no final do corredor, e percebeu que ela havia se transformado. Antigamente, era o cômodo favorito de sua esposa, banhado pela luz do sol, com papel de parede colorido com motivos florais, uma confortável poltrona de vime e muitas plantas verdes. Agora, as paredes estavam pintadas de um cinza monótono. A poltrona havia desaparecido e, no parapeito da janela, em vez de flores vivas, havia uma única orquídea artificial em um vaso de vidro. A sala se transformou em um espaço impessoal, como uma recepção de escritório, sem calor e sem alma. "O que aconteceu aqui?", perguntou ele a Evelyn, quando ela passava com uma cesta de roupa suja. "Decidi renovar um pouco a decoração", disse ela calmamente. "O papel de parede antigo perdeu completamente a cor. Acho que esta tonalidade é muito mais adequada para um trabalho concentrado. A Sophie poderá estudar aqui sem se distrair com padrões extravagantes." Marcos ficou em silêncio, mas desta vez as suas convicções não vacilaram. Ele se lembrava claramente de que o papel de parede estava em perfeitas condições. Não era apenas uma renovação. Era uma tentativa consciente de destruir a memória, apagar os vestígios da presença de outra pessoa. No final da noite daquele mesmo dia, ele tentou conversar com Sophie,
Sentou-se na beira da cama dela quando Evelyn foi para a cozinha preparar um chá. Querida, lembra-se de quando eu e a mamãe sentávamos na varanda e líamos livros? Perguntou ele gentilmente, desejando despertar nela boas lembranças. Sophie estremeceu. Seu olhar deslizou para a porta, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. Ela assentiu, mas seu rosto estava tenso e suas mãos apertavam involuntariamente a ponta do cobertor. Você gostava quando tudo era assim, com flores e paredes coloridas? Ele continuou. A menina assentiu novamente, mas imediatamente sussurrou assustada. A tia acha que lembrar das coisas ruins não é bom. Ela diz que isso pode levar à doença. As palavras da irmã atingiram Marcos como um tapa. Ela não estava apenas guardando as coisas, mas metodicamente e impiedosamente incutindo no menino que a memória da mãe era uma doença, um fenômeno vergonhoso e perigoso. A partir daquele dia, Marcos passou a observar com mais atenção o que acontecia. Ele percebeu que uma estante inteira com livros de arte, que sua falecida esposa tanto amava, havia desaparecido da vasta biblioteca. Ao ouvir a explicação de Evelyn de que os livros haviam sido doados a uma instituição de caridade, pois só acumulavam poeira, Marcos não ficou surpreso nem indignado. Ele percebeu que uma compra que haviam feito juntos havia desaparecido da sala de estar. Um quadro abstrato colorido que encontraram em uma pequena galeria. Em seu lugar, Evelyn colocou uma paisagem sombria em uma moldura pesada. Essa estimulação tinha um efeito excitante na criança, ela explicou. A psique infantil precisa de imagens calmas e harmoniosas. Cada passo seu era permeado por uma lógica de cuidado implacável, como se protegida por uma armadura impenetrável de formulações psicológicas. Ela agia com precisão metódica, aproximando-se inevitavelmente de seu objetivo, como um cirurgião que remove sistematicamente partes da vida, até que do passado reste apenas um esqueleto vazio e impessoal. Marcos se sentia um prisioneiro, confuso na teia de palavras corretas e intenções nobres. Mas sua intuição insistia em dizer que por trás dessa fachada se escondia algo repugnante e sinistro. Marcos era atormentado por uma inquietação que não lhe dava paz e o levava a procurar algo que pudesse lhe devolver a sensação de conforto e de lar. Algum nicho de memória nesse novo espaço impessoal. Num sábado chuvoso, enquanto Sophie, sob a supervisão da tia, praticava caligrafia e o som das gotas no telhado se misturava com o silêncio pesado da casa, ele percebeu. Precisava de ar fresco, mas não aquele que reinava nos quartos estéreis, e sim o ar das suas memórias. Ele subiu para o sótão, um território que ficou fora da reorganização de Evelyn. A porta se abriu com um rangido e um aroma forte de madeira seca, poeira e algo mais. O cheiro de memórias congeladas invadiu o ar. Uma luz cinza fraca penetrava pela única janela redonda, iluminando as silhuetas de móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, como se estivessem mergulhados em um sono eterno. Ele vagava sem rumo entre esses fantasmas do passado, até que seu olhar se fixou no velho baú de madeira de sua esposa, onde ela guardava bugigangas de infância e juventude. Ele se ajoelhou e tocou a tampa empoeirada. Ele levantou a pesada tampa. Lá dentro, entre roupas amareladas e brinquedos antigos, seu olhar foi atraído por algo que não era procurado por sua mente, mas por sua alma. Era uma grande pasta de papelão, amarrada com uma fita surrada. Com entusiasmo, ele desamarrou o nó e dezenas de desenhos feitos por uma mão infantil apareceram em seus joelhos. Marcos não conseguiu acreditar nos seus olhos, mas, quando pegou o primeiro desenho, ficou paralisado de surpresa. Nele, com a espontaneidade infantil, estava retratada sua falecida esposa Sophie. Embora o trabalho não fosse academicamente perfeito, impressionava pela precisão e pela força do impacto emocional. Em uma folha, ela estava retratada sorrindo, com a cabeça inclinada para trás, e a luz do sol brilhava em seus cabelos dourados. Em outra,
Ela estava pensativa, com um leve toque de tristeza nos olhos. Sophie conseguiu transmitir aquelas características e expressões faciais sutis que só ele conhecia e amava. Mas, sem dúvida, o elemento mais marcante de cada desenho era o cabelo dela. Os cabelos longos, espessos e ondulados foram desenhados com excepcional amor e atenção aos detalhes. Cada mecha, cada cacho parecia ganhar vida na página. Era um verdadeiro hino à beleza que se tornou vítima da força destrutiva implacável e calculista de Evelyn. Marcus sentiu um nó na garganta. As palavras da irmã sobre Sophie não ter talento, ser preguiçosa e incapaz de fazer qualquer coisa, de repente soaram com nova força. Mas isso era mentira. Mais uma mentira descarada e sem vergonha. Sua filha possuía um dom único, que por algum motivo era escondido e menosprezado. No sótão empoeirado, folheando os desenhos, ele sentou-se, como se diante de seus olhos passasse não apenas a história da vida de sua esposa, mas também o segredo escondido dele, a vida de sua filha, permeada pelo amor à mãe, que ela habilmente expressava. Naquela mesma noite, ele desceu com um dos melhores retratos nas mãos. Esperando Sophie sair para a aula de música, ele encontrou a irmã na sala de estar, onde ela estava absorta na leitura. Em silêncio, ele colocou o desenho na mesinha à sua frente. "Veja o que encontrei no sótão", disse ele, tentando dar um tom calmo à sua voz. Evelyn lançou um olhar rápido e desdenhoso para a folha, levantando levemente os cantos dos lábios em um sorriso irônico. "Bem, são apenas rabiscos. Sophie às vezes faz rabiscos no papel quando está entediada", comentou ela com indiferença. "Não vejo nada de especial nisso. Ela simplesmente não tem talento para desenhar." "Como você pode afirmar isso? Você ao menos olhou com atenção?" perguntou Marcus, insistentemente, sua raiva chegando ao ponto de ferver. "Preste atenção nos detalhes, em como ela retratou o sorriso dela. Esse nível de habilidade para a idade dela é simplesmente impressionante. Talento é resultado de disciplina e trabalho árduo, não da reprodução sem sentido de imagens antigas", afirmou Evelyn, sem sequer se dar ao trabalho de olhar para o desenho uma segunda vez. "Ao apoiar isso, você só incentiva a preguiça e as fantasias vazias dela. Em vez de perder tempo com esse trabalho, ela poderia dedicá-lo ao estudo de um novo esboço. E isso seria realmente útil." Ela pegou seu livro, dando a entender que a conversa havia terminado. As palavras dele soaram como uma sentença para Marcus. Parado no meio da sala com o desenho na mão, ele sentiu que a frieza da irmã o assustava muito mais do que qualquer hostilidade aberta. Marcus percebeu. Não se tratava apenas de uma discordância ou de pontos de vista diferentes sobre a educação. Era uma guerra, silenciosa e cruel, travada contra a memória de sua esposa e contra o futuro de sua filha. Sem suspeitar disso, ele esteve todo esse tempo do lado do inimigo. Sua indiferença e incompreensão contribuíram para que tudo isso acontecesse. As divergências na sala de estar por causa dos quadros foram para Marcus o último sinal que transformou suas vagas dúvidas em fria clareza. Ele não podia mais ignorar os pensamentos perturbadores. No dia seguinte, ao chegar ao seu escritório no centro da cidade, ele chamou sua assistente e cancelou todas as reuniões da semana seguinte, explicando que havia circunstâncias familiares que exigiam atenção imediata. Ele precisava descobrir a verdade sobre o que acontecia em sua casa quando ele não estava presente. A partir desse momento, Marcus se transformou em um espião em sua própria casa, como um fantasma deslizando pelos corredores e ouvindo o silêncio sinistro, tentando desvendar seus segredos. Ele passou a voltar do trabalho mais cedo, estacionando o carro fora do bairro e indo a pé até a casa, para que sua chegada não levantasse suspeitas. Certa vez, olhando pela janela, ele viu Evelyn conversando ao telefone no terraço. Seu tom era tenso e brusco, muito diferente do que ela usava com ele. Escondido atrás de densos arbustos de hortênsias, ele ficou escutando. Não
Não acho que haja algo de cruel nisso. É simplesmente necessário, disse ela com firmeza ao telefone. As crianças, como flores silvestres, exigem cuidados constantes e orientação. Caso contrário, elas se distorcem e não trazem nenhum benefício. A mãe não entendia isso. Ela cedia tanto a si mesma quanto à filha. Apenas emoções, nenhuma disciplina. Marcos sentiu suas mãos ficarem frias. Ela falava sobre sua esposa e filha como se elas fossem um erro que ela agora precisava corrigir. Sim, claro que ela sente saudades. É natural. Mas não vale a pena ficar presa ao passado. Isso é como uma doença que precisa ser curada. Eu só a ajudo a se libertar das lembranças negativas para que ela possa encontrar força e independência, em vez de permanecer fraca e sentimental como algumas pessoas, disse ela com um tom venenoso na voz. A conversa terminou tão inesperadamente quanto começou. Evelyn desligou o telefone e ficou olhando em silêncio para o jardim por mais alguns instantes. Seu rosto estava tão distante e frio que Marcos se sentiu desconfortável. Ele percebeu que a preocupação dela era apenas uma máscara que escondia um ódio profundamente enraizado pelo estilo de vida de sua falecida esposa, por sua negligência e despreocupação. À noite, ao entrar em casa, ele não ouviu os sons habituais do metrônomo. A casa estava em silêncio total, um silêncio estranho que parecia oprimir Marcos. Ele encontrou Sophie em seu quarto. Ela estava sentada no chão, trocando incessantemente as roupas de uma boneca. Seus movimentos eram lentos e sem vida, e seu olhar era vazio e distante. "Onde está sua tia?" ele perguntou baixinho, agachando-se ao lado dela. A menina estremeceu assustada, olhando para ele com uma expressão como se sua aparição tivesse violado algum tabu, alguma lei invisível. "Ela está lá, no quarto dela. Ela me pediu para ficar quieta e não incomodá-la, para que ela pudesse descansar", sussurrou Sophie, sem tirar os olhos da porta. A tia não suporta quando a distraem de seus pensamentos. Marcos teve um forte pressentimento de desgraça. Levantando-se, ele foi na ponta dos pés pelo corredor até o quarto de Evelyn. A porta estava entreaberta, e uma voz baixa e ritmada vinha de dentro. Era a voz de sua irmã. E Marcos, com medo de quebrar o silêncio, espiou o quarto. Seu olhar congelou, como se o sangue tivesse parado de correr em suas veias. Evelyn estava em frente a um enorme espelho antigo, e seu reflexo ocupava toda a sua extensão. Ela vestia um dos vestidos de sua falecida esposa, um elegante vestido de seda em tom pérola, que parecia muito largo e inadequado em seu corpo magro. Girando lentamente diante do espelho, ela alisava as dobras do tecido e mantinha uma conversa estranha e assustadora com seu próprio reflexo. Não, você está fazendo tudo errado. É preciso manter as costas retas e levantar um pouco o queixo", dizia ela com uma voz severa, quase professoral, a mesma com que sempre se dirigia a Sophie. De repente, seu rosto mudava. Seus traços suavizavam-se. Um sorriso tímido e indeciso aparecia em seus lábios, e ela respondia com uma voz completamente diferente, mais suave, aguda e comovente, que lembrava assustadoramente a voz de sua falecida esposa. "Desculpe, vou tentar. É tão difícil para mim me acostumar com tudo o que está acontecendo", respondeu o reflexo com a voz de sua esposa. "Marcos sempre dizia que gostava da minha maneira graciosa de andar." "Bobagem! Seu andar era vulgar. Você balançava os quadris de forma exagerada", afirmou Evelyn novamente, com um tom de inveja antiga e venenosa em sua voz. "A mulher ideal é aquela que se move graciosamente, como um pavão." Assim, ela deu alguns passos desajeitados e tensos pela sala, tentando parecer graciosa, mas seus movimentos eram artificiais e lembravam os movimentos de uma boneca sem flexibilidade. Então ela se aproximou da penteadeira, pegou uma escova de cabelo antiga de prata que pertencera à esposa dele e começou a pentear com raiva seus cabelos curtos e sem vida.
E os cabelos? Você valorizava demais seus cabelos. Ela sussurrou, olhando com ódio para seu reflexo. Cabelos longos são sinal de frivolidade. Eles se emaranham, caem nos olhos. Um corte curto é muito mais prático e elegante. Demonstra ordem nos pensamentos. Marcos parou na porta, incapaz de se mover, com as costas cobertas de suor frio. Não era uma mudança de roupa comum. Era algum tipo de ritual estranho, como se fosse a expulsão de uma personalidade estranha, que ela ao mesmo tempo desprezava e secretamente almejava. Naquele momento, Marcos percebeu que Evelyn sempre fez algo mais do que apenas criar Sophie. Ela moldava em argila não uma cópia da mãe, mas sua própria versão idealizada da nora, sem todas as características que lhe causavam inveja: graciosidade, charme, beleza e, acima de tudo, cabelos longos, que ela considerava um símbolo de feminilidade. Afastando-se silenciosamente da porta para não fazer barulho, ele voltou para o quarto da filha. Agora ele via nela não apenas uma criança quieta e obediente, mas uma prisioneira de um teatro absurdo, cuja diretora era sua própria irmã. Ao ver o que aconteceu no quarto da irmã, Marcos não podia mais viver na ignorância. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, que agora era apenas um campo para uma loucura estranha e inexplicável. Ele sentia muita falta de apoio, de alguém que pudesse compartilhar suas dúvidas e não o considerasse louco. Seu olhar se voltava cada vez mais para Helena. Ele via como ela o observava secretamente com preocupação e simpatia, como seus movimentos paravam quando Evelyn se dirigia a Sophie com sua voz fria e desdenhosa. Ele percebeu que aquela mulher idosa guardava muitos segredos, escondidos por trás de sua aparente simplicidade, e que seu silêncio não era uma manifestação de indiferença, mas sim de medo e tato. Certa noite, quando Evelyn e Sophie já estavam dormindo, ele desceu para a cozinha, alegando que queria beber água, e encontrou Helena sentada à pequena mesa, aparentemente remendando meias infantis. "Helena, você não está dormindo?" perguntou ele baixinho, sentando-se à sua frente. Os olhos cansados da mulher, que refletiam a sabedoria dos anos vividos, estavam voltados para ele. "Não consigo dormir, Sr. Marcos. Tenho muitos pensamentos na cabeça", disse ela calmamente, deixando de lado o bordado. O momento se prolongou em um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Marcos não sabia como começar, com medo de assustá-la, e Helena parecia esperar pacientemente até que ele se decidisse a fazer sua pergunta. Ele se sentia confuso e vulnerável, como se fosse confessar um crime grave, embora seu único pecado fosse apenas a cegueira. Nas mãos calejadas da governanta, em sua calma, ele via o último reduto de bom senso naquela casa. "Helena, preciso falar com você e peço que seja sincera", começou ele com a voz levemente trêmula. "Você percebe o que está acontecendo com Sophie? Você vê como o estado dela está piorando? Ela parece ter perdido toda a alegria, tem medo de tudo, até da própria sombra. Tenho medo que minha irmã, que ela esteja fazendo algo ruim com ela, algo que eu não consigo perceber." Helena olhou para ele por um longo tempo e só então, com alívio, suspirou profundamente, como se estivesse se livrando de um fardo de muitos anos. "Não estou apenas observando o que está acontecendo, Sr. Marcos", disse ela em voz baixa, mas firme. "Vejo também o passado, o que já se foi. Vejo como a inocência da criança se apaga e como a casa é tomada por um frio que nunca existiu aqui. Sua esposa, cuja memória é luminosa, era como o sol para esta casa. Ela a enchia de calor e alegria. Agora, restam apenas regras severas e silêncio, e uma menina pequena que tenta passar despercebida para não provocar a ira." Suas palavras encontraram na resposta dela a confirmação que ele tanto desejava. Ele contou-lhe tudo, sobre os objetos desaparecidos, os desenhos e aquela cena terrível diante do espelho. Helena ouvia em silêncio, acenando com a cabeça apenas ocasionalmente, e em seus olhos não havia surpresa,
apenas uma profunda melancolia. Quando ele terminou, ela levantou-se e dirigiu-se ao velho aparador que estava na cozinha há muito tempo. Na gaveta debaixo desse aparador, ela encontrou uma pequena caixa de madeira, decorada com entalhes artísticos e coberta por uma camada de poeira. Eu a encontrei enquanto arrumava as coisas no quarto de hóspedes depois que a senhora Evelyn se mudou para o quarto da dona da casa, disse ela, colocando cuidadosamente a caixa sobre a mesa diante de Marcos. Aparentemente ela a esqueceu na pressa. Não a entreguei antes porque não queria me intrometer, mas agora acho que é o momento certo. Marcos olhou para a caixa com espanto. Ele nunca a tinha notado antes. Com a unha pequena, ele abriu a minúscula fechadura e a tampa se abriu com um rangido. Dentro, sobre um veludo desgastado pelo tempo, não havia joias brilhantes, mas um pequeno diário amarelado com capa de couro. Ao pegá-lo, Marcos sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ele abriu a primeira página e reconheceu a caligrafia familiar, mas mais jovem e delicada, de sua irmã. Ele mergulhou na leitura e a cada página virada, uma história repugnante se desenhava diante dele, impregnada de inveja antiga e ódio amargo. Evelyn escrevia sobre sua nora, elogiando sua beleza, seus talentos, sua capacidade de aproveitar a vida, mas, ao mesmo tempo, seus sentimentos estavam cheios de um desprezo furioso por ela por tudo isso. Hoje era o aniversário deles. Ele lhe deu um colar com safiras, da mesma cor dos olhos dela. Durante toda a noite, ela brilhou, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Eu estava sentada em frente e me sentia invisível, como se fosse parte da decoração. Que injustiça! Uns recebem tudo e outros nada. Por que sou pior? Sou mais inteligente, mais instruída, mas ninguém olha para mim com a mesma ternura com que ele olha para ela. Marcos sentiu náusea e virou a página. Ela comprou outro vestido extravagante e chamativo. Diz que a cor melhora seu humor. Bobagem, é claro. O humor melhora com a autoestima, não com roupas. Mas os homens, como os pássaros, são atraídos por tudo que brilha. E ele não será exceção. Ele continuou a ler, e as palavras se tornavam cada vez mais venenosas. Evelyn enumerava meticulosamente os detalhes de sua aparência, suas roupas, penteado, risada, e em cada palavra transparecia a inveja negra e podre de uma pessoa invejosa, que se sentiu inferior a vida inteira. A última anotação data de alguns dias antes da trágica morte de sua esposa. Ela está grávida de novo, dizia a caligrafia, parecida com contas de vidro. Ela terá tudo e eu nada. Isso é terrível e injusto. Não permitirei tal injustiça. Ela não merece tanta felicidade. Marcos fechou o diário com tanta força que o som, como um tiro, ecoou pela cozinha silenciosa. Ele ficou parado, olhando para a capa de couro escura, e sentiu tudo dentro dele se apagar, exceto uma coisa, uma raiva fria e clara que o penetrava até os ossos. Não era uma explosão de raiva, como no gramado, mas algo diferente, mais sinistro, mais assustador. Nele fervilhava a fúria de um cirurgião que descobriu um tumor maligno e percebeu que era necessário removê-lo, sem hesitação e com a máxima urgência. Ele levantou-se da mesa. Seus movimentos eram suaves e medidos, como se temesse derramar a energia negra que fervilhava dentro dele. Ele escondeu o diário no bolso interno do paletó, onde repousava como uma pedra pesada e irresistível. Era preciso agir imediatamente, agora mesmo, sem demora. Saindo da cozinha, ele se dirigiu à escada que levava ao segundo andar. Cada passo seu no parquete rangente ecoava no silêncio da casa. Passando pelo quarto de Sophie, ele parou, atraído por um ruído quase inaudível. Abrindo a porta, ele espiou o quarto. A menina não dormia, enrolada nos braços macios de um ursinho de pelúcia, e olhava para a lua que derramava sua luz pela janela. Em seus olhos não havia a despreocupação infantil. Apenas uma profunda e pensativa tristeza,
própria dos adultos. Estremeceu ao ver o pai, levantou a cabeça e encolheu os ombros, instintivamente esperando ser punida por ainda não estar dormindo. Marcos sentiu o coração apertar com esse movimento, com essa demonstração silenciosa de como sua filha havia mudado. Ele entrou no quarto e sentou-se silenciosamente na beira da cama dela. "Não consegue dormir?" perguntou ele gentilmente. Sofia apenas balançou a cabeça negativamente, sem tirar os olhos assustados da porta, como se esperasse que a tia saísse por ela a qualquer momento. "Não tenha medo, ela não vai aparecer", sussurrou Marcos, encontrando o olhar dela. Ele estendeu a mão gentilmente e tocou seus cotovelos, recém-aparados com cuidado. "Juro que em breve tudo vai mudar. Você acredita em mim?" A menina encontrou seu olhar, e em seus olhos brilhou uma pequena centelha de esperança, que tentava superar o medo avassalador. Lentamente, quase imperceptivelmente, ela acenou com a cabeça. Isso foi o suficiente. Ele beijou-a gentilmente na testa, arrumou cuidadosamente o cobertor e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Agora ele entendia que não podia cometer erros. Qualquer manifestação de raiva, discussões barulhentas, escândalos, tudo isso só aumentaria o medo de Sophie. Ele precisava agir com calma e determinação. Ele já se aproximava do quarto de Evelyn. Sua mão já repousava sobre a maçaneta fria de latão. Um barulho baixo, quase imperceptível, vinha de dentro, indicando que ela estava movendo alguma coisa. A raiva tomou conta dele novamente. Ele queria arrombar a porta, jogar o diário na cara dela e ver a máscara de satisfação e piedade desaparecer do rosto dela. No entanto, no último momento, ele se conteve. A voz de Sophie, seu olhar assustado, sua tímida concordância, vieram à sua mente. E ele percebeu que não poderia fazer isso. Ele não se permitiu transformar aquela noite em mais um pesadelo para ela. Afastando a mão da porta, ele se dirigiu lentamente para seu escritório. A decisão surgiu por si mesma, sem reflexões desnecessárias. Tudo deveria terminar não com uma explosão de emoções, mas com um final frio e inevitável. Ele se acomodou atrás de sua enorme escrivaninha, acendeu a lâmpada de mesa e ficou olhando por um longo tempo para o espaço vazio, onde antes ficava a foto de sua esposa. Um sentimento de culpa com nova intensidade tomou conta dele. Como ele não percebeu isso? Como ele permitiu que a irmã, cuja inveja oculta ele sempre soube, mas tentava ignorar, penetrasse tão profundamente em sua vida e a envenenasse com sua influência podre? A resposta era simples e repugnantemente clara. Ele fugiu. Ele se refugiava no trabalho, em viagens a serviço, em reuniões intermináveis, porque a dor de permanecer na casa, onde cada objeto respirava a memória de sua esposa, era insuportável. Com alegria, entregou a educação de sua filha a Evelyn, convencendo-se de que a disciplina rígida só lhe faria bem. Noite após noite, ele ficava sentado em seu escritório, considerando as opções, e cada uma delas lhe parecia incompleta, inconclusiva. Simplesmente expulsá-la? Ele sabia que isso levaria a perseguições, cartas, telefonemas, tentativas de se justificar. Ele conhecia muito bem sua irmã. Sua determinação em alcançar seus objetivos era verdadeiramente obsessiva. Não, ela precisava ser afastada de tudo, isolada para sempre. E naquele momento, ficou claro para ele o que precisava ser feito. Marcos, tendo tomado a decisão, sentiu uma calma incomum e gelada, que substituiu a raiva furiosa que o dominava antes. Ele pegou o telefone e, encontrando o número do advogado da família, um homem já idoso, com um olhar sábio e, o que é mais importante, incrivelmente reservado, discou o número. Apesar da hora tardia, a voz do advogado, sonolenta e cansada, mas ainda assim reconhecível, atendeu a ligação após vários toques longos. "David, desculpe ligar tão tarde. Aqui é Marcos, tem uma situação urgente", disse ele, com a voz calma e sem qualquer emoção.
Ele evitou entrar em detalhes, preservando a dignidade da família em uma situação tão difícil. Ele apenas descreveu brevemente a situação. Sua irmã, que estava sob sua tutela para ajudar com a criança, apresentava sintomas de transtorno mental. Suas ações estavam se tornando imprevisíveis e poderiam prejudicar o bem-estar de sua filha. Ele falava de forma clara e seca, como um profissional, limitando-se aos fatos e sem expressar emoções. O advogado ouvia em silêncio, e Marcos imaginava, do outro lado da linha, um senhor grisalho, invariavelmente elegante, com a testa enrugada, franzindo as sobrancelhas espessas. Marcos expôs claramente sua posição. Preciso de todos os fundamentos jurídicos para realizar um exame médico involuntário e, se necessário, o tratamento subsequente. Preciso ter certeza absoluta de que ela não terá motivos para contestar minha decisão ou a possibilidade de voltar para esta casa, nem agora, nem no futuro. O advogado fez uma série de perguntas esclarecedoras, concentrando-se em incidentes específicos. Marcos, mantendo sua discrição, contou alguns dos casos mais marcantes, sem mencionar o diário e as cenas diante do espelho, apresentando-os como suas conclusões pessoais sobre o comportamento anormal de Sophie. Ele sofria com o sentimento de traição, mas sabia que essa era a única maneira de protegê-la. Vou preparar todos os documentos necessários até amanhã de manhã e ligar para o Dr. Weiss da clínica. Ele é um especialista renomado na área e sua opinião será decisiva em qualquer tribunal, disse David finalmente. No entanto, Marcos, você tem certeza da sua decisão? É um passo sério do qual não haverá volta. Nunca na vida tive tanta certeza de nada, afirmou Marcos categoricamente e desligou o telefone. Na silência do escritório, ele ficou sentado por mais algum tempo, sentindo como o mecanismo do destino havia sido acionado. Agora tudo era inevitável. Saindo do escritório, ele caminhou silenciosamente pela casa, como se estivesse se despedindo da vida que ali já não existia mais. Na sala de estar, ele viu a paisagem sombria com que Evelyn havia substituído o quadro que ele e sua esposa tanto amavam. A varanda parecia-lhe uma parede sem qualquer individualidade, cinzenta e fria como a parede de uma cela de prisão. E então ele percebeu. Todo esse tempo, ele e Sophie viveram numa prisão construída pela inveja alheia e pelos seus próprios complexos. Ele voltou para a cozinha para preparar uma xícara de água antes de subir e iniciar a conversa mais difícil de sua vida. Sua mão instintivamente se estendeu para o paletó e ele pegou novamente o diário, prova incontestável de que suas acusações de loucura teriam fundamentos sólidos. Naquele momento, o silêncio da casa foi quebrado por um choro baixo e abafado, vindo do segundo andar. Era Sophie chorando. Aquele som pareceu atingir seu coração, destruindo todos os seus planos e cálculos frios. Não podia mais esperar. Não podia mais agir com cautela e moderação. Aquele pesadelo precisava acabar agora. Ao se dirigir à cozinha para pegar um copo d'água antes da importante conversa, Marcos pegou novamente o diário da irmã, e sua capa de couro parecia gelada. De repente, o silêncio da casa foi quebrado por um choro abafado, vindo da outra parte da casa. Esse som pareceu atingir seu coração, destruindo todos os seus cálculos frios. Ele correu para cima, com o coração batendo forte no peito, perfurado por um pressentimento de algo terrível. A porta do quarto da filha estava entreaberta. Olhando para dentro, ele viu uma cena que dissipou para sempre suas ilusões. No centro do quarto estava Sophie, vestida com um vestido escuro e antigo de lã grossa, que enfatizava sua fragilidade, como se fosse o traje de uma pequena prisioneira. Evelyn, ajoelhada diante dela, segurava um pente e tentava com rudeza arrumar os cabelos desgrenhados de Sophie, penteando-os em um coque duro e ridículo na nuca. Pare de chorar, eu disse. Lágrimas são sinal de fraqueza, sussurrou Evelyn a cada movimento errado da menina, arrumando os fios rebeldes, puxando-lhe o cabelo.
Você tem que ter uma aparência digna. Sua mãe podia se dar ao luxo de andar desgrenhada, mas você não é assim. Você vai superá-la. Você vai ser perfeita. Tia, estou com muita dor, sussurrou Sophie, e seu corpo magro estremeceu. A dor fortalece o caráter, afirmou Evelyn com firmeza. Ela é útil. Marcos não aguentou mais. Ele abriu a porta e entrou no quarto. Evelyn, virando-se, demonstrou por um instante um susto, que rapidamente deu lugar à sua habitual frieza inacessível. Marcos, o que você está fazendo aqui? Estou tentando arrumar Sophie antes de dormir, respondeu ela, tentando soar calma. Eu sei no que você está envolvida, Evelyn, sussurrou ele. Sua voz era baixa, mas continha uma ameaça terrível, que causou arrepios na pele da irmã. Ele se aproximou lentamente delas, o diário firmemente apertado em sua mão. Tenho todas as informações. Ele parou na frente dela e, abrindo o diário em uma página aleatória, leu em voz alta. Sua voz era calma e uniforme, como se não refletisse a tempestade que fervilhava ameaçadoramente em seu coração. Hoje ela comprou um vestido novo. Era azul, da mesma cor dos olhos dela. Com ele, ela se tornava o centro das atenções. Todos os olhares estavam voltados apenas para ela. E eu, como um rato invisível, fico parado ao lado. Mas tenho certeza de que em breve tudo mudará. Mostrarei à filha dela que a modéstia embeleza uma mulher muito mais do que qualquer roupa cara. O horror tomou conta de Evelyn. Seu rosto empalideceu e seus olhos se arregalaram. O que é isso? Onde você conseguiu isso? São meus pertences pessoais. Você não tinha o direito de mexer neles, gritou ela, sua voz rachando até virar um guincho. Eu tinha o direito. O direito de saber que tipo de pessoa eu deixei entrar na minha casa e a quem confiei minha filha. Continuou Marcos, virando a página. E mais. O riso dela é muito franco. Esse tipo de riso atrai atenção desnecessária. Uma mulher de verdade deve sorrir com moderação. Estou ensinando boas maneiras à sua filha. Ela não vai se tornar tão atrevida. Chega, cale a boca agora mesmo, implorou Evelyn, tentando tirar o diário das mãos dele, mas ele não o soltava. Não, você vai ouvir. Você vai ouvir tudo o que se acumulou em você ao longo de todos esses anos, toda essa inveja negra e venenosa. Ele recuou, não deixando-a se aproximar. E a última anotação, minha favorita. Ela está grávida de novo. Isso é injusto. Vou corrigir essa injustiça. Ela não merece tanta felicidade. O que você, Evelyn, queria mudar? Que injustiça exatamente você pretendia corrigir? Essas palavras abalaram Evelyn. O desespero distorceu seu rosto. Seu autocontrole gelado desmoronou e, em seu lugar, apareceu uma mulher pequena, vulnerável e infeliz. Ela caiu no chão e chorou lágrimas amargas. Lágrimas não de arrependimento, mas de raiva por toda a injustiça do mundo. Ela sempre teve tudo. Ela chorava, batendo os punhos no chão. Beleza, amor, atenção. E eu sempre vivi na sombra dela. Evelyn, inteligente, esforçada, mas desnecessária para todos. Passei a vida inteira tentando ser digna. E ela simplesmente existia e recebia tudo. E mesmo agora, após a morte, ela deixou para trás sua imagem. Essa menina, com seus olhos, com seu jeito de sorrir, com esse penteado horrível. Seu rosto, banhado em lágrimas e distorcido pelo ódio, estava voltado para Marcos. Eu não desejava nenhum mal a ela. Eu só queria torná-la melhor, livrá-la de tudo que a lembrasse da mãe. Queria educá-la corretamente, para que fosse contida, inteligente, disciplinada, como uma verdadeira mulher deve ser, e não uma borboleta irrefletida. Eu queria dar a ela o que me faltou, e você destruiu todos os meus planos. Marcos olhou para ela, sem um pingo de piedade nos olhos. Em sua cabeça, tudo se encaixava. Cortar o cabelo não era apenas um castigo. Era um símbolo eficaz, o apogeu de sua longa luta contra o fantasma. Destruir o que ela sempre desejou era seu principal objetivo.
Ele se aproximou lentamente de Sophie, que com medo se encolheu em um canto e olhou para ele com olhos enormes, cheios de terror. Inclinando-se diante dela, ele se ajoelhou e a abraçou com força, escondendo dos olhos curiosos a mulher que chorava no chão. Tudo acabou, querida. Estou aqui. Ela não vai mais te machucar, sussurrou ele, tocando gentilmente seus cabelos desfigurados. Desculpe por não ter percebido o que estava acontecendo. Perdoe minha cegueira. Sofia, abraçando-o, chorou pela primeira vez em muito tempo, desabafando desesperadamente todos os seus medos, dor e solidão. E Marcos, ouvindo o choro e os gemidos tristes da irmã, tomou a decisão mais difícil, mas a única correta, que ele já teve que tomar. Depois que a tempestade de Evelyn se acalmou, dando lugar a soluços silenciosos no chão, Marcos, ainda abraçando a trêmula Sophie, olhou para a irmã com um olhar frio e pesado. Não havia nenhum pingo de compaixão em seus olhos, nenhum indício de perdão, apenas um vazio gelado e uma determinação inabalável. Ele tirou o telefone do bolso, rapidamente encontrou o número desejado nos contatos e apertou o botão de chamada, sem tirar os olhos de Evelyn. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz calma, quase sonolenta, de seu velho amigo, o Dr. Weiss, conhecido como diretor da clínica privada mais prestigiada da cidade para o tratamento de distúrbios mentais. Philip, desculpe pelo atraso na ligação. Preciso urgentemente da sua ajuda, disse Marcos, com voz calma e profissional, como se estivessem discutindo mais um projeto. Minha irmã teve um grave colapso psicoemocional. Não, ela não representa perigo físico, mas precisa ser hospitalizada imediatamente. Sim, eu entendo tudo. Você pode chegar em 1 hora? Ótimo, vou te enviar o endereço. Ele encerrou a ligação e desligou o telefone. Evelyn, ao ouvir suas últimas palavras, ergueu a cabeça e seu rosto expressou sincera surpresa, que se transformou em horror. Aos poucos, ela começou a compreender as consequências. O que você está fazendo? Em que clínica? Marcos, você não tem o direito de fazer isso comigo, afinal sou sua irmã, sussurrou ela, lutando contra o desejo de se levantar. É porque você é minha irmã que estou mandando você para um lugar onde receberá ajuda, e não para julgá-la pelo que fez com meu filho, disse ele, sua voz soando firme e sem possibilidade de objeções. Você, Evelyn, está sofrendo. Muito. E não vou mais permitir que sua doença destrua a vida da minha filha. Ele pegou Sophie nos braços e a levou para fora do quarto, deixando a irmã sozinha no espaço frio e estéril que ela mesma havia construído. Em seu quarto, ele deitou a menina na cama grande e sentou-se ao lado dela, segurando firmemente sua mãozinha. Sofia continuava a tremer, embora já não gritasse, apenas suspirando baixinho de vez em quando. O seu olhar, fixo no pai, expressava agora uma mistura de medo, tranquilidade e uma fraca esperança. Ela não vai voltar mais? Perguntou a menina em voz baixa. Nunca mais, afirmou Marcos categoricamente. Eu te dou minha palavra. Agora tudo vai mudar. Vamos consertar tudo, entendeu? Vamos começar do zero. 1 hora depois, como o médico havia dito, um carro discreto com 2 homens à paisana chegou à casa. Marcos desceu para recebê-los. Evelyn já havia feito uma pequena mala e esperava na entrada, sentada em uma cadeira, encurvada. Ela estava surpreendentemente calma, como se tivesse aceitado a inevitabilidade do que estava acontecendo. Sem olhar para o irmão, quando os paramédicos educadamente pediram que ela fosse com eles, ela apenas parou na porta e se virou. Você vai se arrepender disso, Marcos. Você não vai conseguir lidar com ela sozinho, ela sussurrou. Sua voz era baixa, sem qualquer emoção. Ela é igual à mãe dela. Sua vida vai desmoronar. Marcos ficou em silêncio, apenas observando a porta se fechar atrás dela, separando-a para sempre de suas vidas. Quando o carro desapareceu de vista, ele percorreu toda a casa, abrindo as janelas e deixando entrar o ar fresco da noite, que, em sua opinião,
Deveria dissipar aquela atmosfera destrutiva de controle e coação que reinava ali há tanto tempo. Um vestido de lã feio foi para a lata de lixo. Os livros didáticos e manuais de Evelyn foram reunidos em uma grande caixa e levados para a garagem. Depois disso, ele entrou no quarto de Sophie, abriu o guarda-roupa com a chave e tirou de lá um velho ursinho de pelúcia, devolvendo-o cuidadosamente ao seu lugar habitual na almofada. De manhã, Marcus acordou com um raio de sol que entrava pelas cortinas. Sophie dormia ao seu lado. Seu sono era tranquilo e regular. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu inquietação, mas uma sensação de calma. Helena já o esperava na cozinha, e um olhar cheio de compreensão passou entre eles, sem necessidade de palavras desnecessárias. Hoje vou fazer panquecas com xarope de bordo para o café da manhã. A dona da casa adorava, disse ela, com um tom caloroso na voz. Logo após o café da manhã, Marcus ligou para o escritório e anunciou sua licença por tempo indeterminado. Seu substituto ficou perplexo, mas Marcus não cedeu aos apelos. O dinheiro e as ambições profissionais, de repente, perderam todo o valor. A única coisa que agora lhe importava era a menina sentada à mesa, observando com curiosidade a pilha de panquecas douradas. Após o café da manhã, Marcus pegou-a pela mão. Bem, é hora de começar. Temos muito o que fazer, disse ele. Juntos, eles devolveram todas as fotos que Evelyn havia escondido. O papel de parede da varanda foi substituído por um mais alegre e colorido, com motivos florais. Todos os móveis estéreis comprados por Evelyn foram retirados da casa, e os antigos e aconchegantes poltronas e sofás foram recolocados. À noite, junto à lareira, Marcus leu para Sophie o seu conto de fadas favorito. A menina se aconchegou nele e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro e sincero apareceu em seu rosto. Marcus sabia que um caminho longo e difícil os esperava, mas naquele momento ele sentiu que juntos eles poderiam superar todas as dificuldades. A ferida que a criança havia sofrido não sararia em um dia. Ele já havia marcado uma consulta com um renomado psicólogo infantil. Mas, observando como as chamas da lareira se refletiam nos olhos dela, ele tinha certeza. Eles superariam isso, porque agora eles eram um só, e nenhuma força poderia destruir o vínculo entre eles. Um ano se passou e a antiga varanda cinzenta se transformou em um estúdio de arte ensolarado, cheio do aroma de tintas e madeira fresca. Sofia, com o cabelo cortado num elegante corte curto, com um sorriso no rosto, dava os últimos retoques numa paisagem de verão colorida, do tamanho de um grande cavalete. Nos seus olhos, agora cheios de curiosidade, desaparecera o medo anterior, e nos seus lábios aparecia frequentemente um leve sorriso. Marcus, sentado em uma cadeira de vime, fingia estar absorto no jornal, mas na verdade não tirava os olhos admirados da filha. Ele vendeu sua parte na empresa, deixando para si apenas o necessário para uma vida digna, e dedicou toda a sua atenção a Sophie. Juntos, eles faziam caminhadas, preparavam tortas segundo as receitas da avó e desfrutavam da alegria compartilhada. Recentemente, um dos trabalhos de Sophie ganhou o prêmio principal em um concurso municipal de desenho infantil. Eles não eram apenas pai e filha, mas verdadeiros amigos, unidos por um vínculo terno e forte.